No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre Lições da Terra, um projeto de extensão interdisciplinar que trabalha com os direitos étnicos de comunidades quilombolas de Minas Gerais. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio o professor Ricardo Ferreira Ribeiro, coordenador do projeto, e Jesus Rosário Araújo, presidente da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Professor, antes da gente falar das atividades que vocês vêm desenvolvendo esse ano, o que é o projeto Lições da Terra? O projeto Lições da Terra é exatamente a ideia de que nós, professores, estudantes, funcionários da PUC, possamos aprender com as comunidades rurais, né? Inicialmente a gente trabalhou com as comunidades indígenas, também com as comunidades quilombolas, os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais, né? Muitas vezes os estudantes acham que Lições da Terra são eles que vão levar lições para as comunidades. E, na verdade, a gente acaba descobrindo que essa é uma via de mão dupla. Tanto a gente aprende com eles, como eles aprendem com a gente, e a gente vai trocando muitas experiências e formando profissionais mais sensíveis para essa realidade. E quais são as atividades que vocês desenvolvem hoje? Bom, hoje a gente está em parceria com o INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e com as comunidades quilombolas e a Federação, trabalhando a identificação e delimitação de territórios dessas comunidades. Essa é a principal atividade, mas a gente tem trabalhado também apoiando, por exemplo, o Canjerê, que é o Festival de Cultura Quilombola. A gente tem trabalhado também com projetos de centros comunitários e de outros trabalhos realizados nas comunidades quilombolas. Então, o eixo central é a discussão do território, mas a gente tem outras atividades e existem outros projetos de extensão parceiros que trabalham com a educação quilombola, que trabalham com os direitos das comunidades, que são outros projetos de extensão também da PUC Minas. E Jesus, você é morador de uma comunidade. Qual comunidade? Sou da comunidade Indaiá, do município de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce. E como vocês recebem, né, esses projetos da universidade lá? Pois é, as comunidades recebem assim, com grande ansiedade, né? Na verdade, chegar ao ponto de ser beneficiado pelo laudo de identificação e delimitação do território é o aguardo que está quase todas as comunidades do estado, né? Hoje a gente tem cerca de 800 comunidades aqui em Minas Gerais e menos de 40 comunidades chegou a esse ponto, né, da elaboração do laudo de identificação e delimitação. Então a gente aguarda com ansiedade, como o professor disse. Isso acaba sendo um aprendizado de mão dupla, né? Porque as comunidades elas estão focadas no seu dia a dia, elas não dão conta do quanto ela tem para poder repassar para os outros, né? E tendo o projeto é uma forma também da gente rever nosso modo de vida, né? E esse laudo, ele é constituído de quê? Bom, o relatório ele resgata a história das comunidades, tanto do ponto de vista dos documentos históricos, documentos de cartório, mas sobretudo a partir da memória da própria comunidade. E dentro disso a gente vai tentando trabalhar também as relações sociais, né? Como é que as pessoas vivem, o modo de vida, de que recurso da natureza ela utiliza, a água, as plantas, em alguns casos também a mineração. Então todos esses são elementos que a gente vai trabalhando, identificando, e por isso o projeto envolve professores e estudantes de várias áreas. É o que a gente chama de território tradicional, né? Porque vai além daquela terra ocupada somente pela comunidade, mas também trazendo dentro dela tudo isso, além de somente a terra para a produção, mas também a vida social, cultural e histórica da comunidade. E esse relatório, vocês constroem ele, né, a equipe do projeto, junto com os quilombolas, e vocês fazem o que com esse relatório? Esse relatório ele é entregue para o INCRA, que é o órgão responsável por fazer o trabalho de identificação e delimitação do território e de regularizar esse território dentro da ideia de que é um resgate da dívida histórica que a sociedade brasileira tem com os quilombolas e com o seu passado de escravidão, né? Então, nesse sentido, o relatório é encaminhado ao INCRA, que vai dar as providências depois para regularizar o território
e assegurar os direitos das comunidades. Isso evita, por exemplo, da comunidade ser retirada daquele local, é isso? Esse trabalho, na verdade, é uma das etapas para a titulação desse território, né? Hoje, de todas as comunidades que trabalhamos, somente uma comunidade titulada ainda no estado de Minas Gerais, né? E parece que a gente fica repetindo coisas antigas, mas não é. A gente continua sem nenhum território demarcado para a comunidade quilombola. Então, esse trabalho, esse laudo realizado pela universidade é uma das partes que compõem as etapas de titulação do território quilombola. E para garantir esses direitos de vocês. E para garantir os direitos, né? Inclusive para garantir a retirada de eventuais invasores do território. Pessoas que estão ali, que não são quilombolas e que historicamente pressionaram e fizeram com que o território diminuísse. E, professor, quantos relatórios o projeto Lições da Terra já produziu? Nós entregamos nesse ano o terceiro e estamos em fase de elaboração de mais 2, né? Entre eles a Comunidade do Jesus. Mas temos também, vamos iniciar ainda esse ano, mais um que seria o sexto, né? Então são já em processo de seis comunidades que a gente está iniciando esse trabalho, que é bastante integrado também com as atividades de graduação, do trabalho na sala de aula, né? Que também tem algumas turmas do Instituto de Ciências Humanas que também têm contribuído e participado desse projeto. E como os alunos participam, professor? Eles vão até as comunidades? Eles vão até as comunidades e trabalham lado a lado com os professores, né? Aí cada um tem uma atividade diferente, quer dizer, os historiadores, né, os estudantes de história vão pesquisar a história, os de ciências sociais vão fazer questionários, trabalhar com as árvores genealógicas para identificar as origens das famílias, os de ciências biológicas vão ver os recursos naturais, os de geografia, junto com ciências biológicas, vão fazer esse processo de geoprocessamento, identificação e delimitação dos territórios. E também trabalhando junto com os outros projetos, né? Não só do Lições da Terra. Está em julgamento agora, neste mês de agosto, de uma ação no Supremo que trabalha a ideia da inconstitucionalidade desse processo. Essa ação já tem 13 anos e foi impetrada por um partido político e a gente teme que isso possa ser um processo de perda, né, daquelas conquistas que a Constituição de 88 assegurou, né, quando foram feitos 100 anos da abolição, né, dessa enorme dívida que a sociedade brasileira tem com os afrodescendentes, né, com os quilombolas, mais especificamente, especialmente na questão dos territórios. Não é, Jesus? Como o professor está falando, né, no dia 16 agora o Supremo coloca em votação a DIN 3239, né, que ela questiona a constitucionalidade do decreto 4887, né, que, dentre outras coisas, ele dispõe sobre a regularização desses territórios. Então, no Brasil inteiro está havendo uma movimentação, né, para os quilombolas estarem indo a Brasília, né, protestar em defesa de seus direitos, porque desde o período da descoberta do Brasil, somente no início dos anos 2000, né, a gente conseguiu regulamentar o decreto que desse as terras aos quilombolas. Poucos depois disso, um ano depois, o PFL já entrou com a ação de inconstitucionalidade, né? E que vem arrastando há 13 anos, como foi dito. E agora, no dia 16, acontece essa votação. E a gente, quilombolas do Brasil inteiro, organizando para poder ir para Brasília, para poder estar acompanhando, como forma de pressionar, né, a permanência do decreto 4887. Para garantir os direitos dos quilombolas. Sim, para garantir os direitos dos quilombolas. Jesus, professor, vamos acompanhar então essa votação no dia 16, né? Bom trabalho para vocês nas comunidades, bom trabalho no Lições da Terra e nos outros projetos também em parceria. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você, Bruno. Obrigado. Quer saber mais sobre as atividades de extensão da PUC Minas? Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão, pucminas.br/proex. Acompanhe também nossa página no Facebook, facebook.com/extensão PUC Minas.
O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!